De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e o versículo 17. Olhando aqui para a palavra de Deus, a gente percebe que a cada dia, em função da sociedade em que vivemos, do mundo em que estamos inseridos, é muito importante que a gente esteja sempre avançando e crescendo, amadurecendo na fé. Porque uma das coisas que a gente percebe na palavra e que Jesus deixou bem claro é que quando ele voltasse, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Um dos elementos mais importantes do cristão chama-se a fé. E Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele diz que o nascedouro, a gênesis da fé, começa pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que eu posso, tanto eu quanto você, crescer na fé? Em primeiro lugar, com certeza Paulo já diz aqui, o primeiro caminho, a primeira iniciativa que eu e você temos que ter todos os dias. Meditar na palavra de Deus, porque se a fé nasce pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, eu tenho que estar me alimentando da palavra de Deus todos os dias. Muitas vezes a gente vê pessoas que não crescem, não amadurecem porque não têm prazer na leitura da palavra de Deus. É curioso como a gente vê o disparate, a diferença tão grande entre religiões na questão da leitura da palavra. Por exemplo, quando você pega um garoto judeu com 7, 8 anos de idade, ele já tem lido praticamente a Torá inteira. Quando você pega um garoto muçulmano com a mesma idade, ele já tem lido o Alcorão praticamente todo. Mas muitas vezes a gente se depara com pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos na igreja. E você vê a dificuldade que ela tem em manejar a palavra de Deus. E a gente descobre com a própria palavra de Deus que a gente só cresce, amadurece. A verdadeira fé, que não é a fé humana, é uma fé que nasce pelo ouvir. Perceba que é um processo, e ouvir a palavra de Deus muitas vezes é deixada de lado. É por isso que tem muitas pessoas que já esfriaram na fé. É por isso que tem muitas pessoas que já não têm mais vontade de ir à igreja. Falamos aqui no jornal hoje sobre um grupo que cresce a cada dia, o grupo dos desigrejados. Pessoas que estão se afastando da igreja, deixando a comunhão dos santos, deixando de congregar, como disse o escritor aos Hebreus, como é o costume de alguns. E isso acontece por quê? Porque a pessoa deixa de meditar na palavra, porque é nela que eu aprendo que eu estou na igreja não para ter o homem como referência, mas ter Deus como referencial na minha vida. Porque quanto mais lemos a palavra, e o primeiro passo para a gente crescer na fé é esse, é ler a palavra. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais firmeza eu tenho, mais confiança eu tenho, mais certeza a gente adquire. É por isso que devemos conhecer mais a Deus através da sua palavra. Muitas vezes, eu confesso a você, um dos cultos, existe 2 cultos nas nossas igrejas, que infelizmente a gente ainda vê poucas pessoas participando dele, quando na verdade deveria ser os cultos onde a igreja deveria estar mais lotada. É culto de escola dominical e culto de doutrina. Você já percebeu a dificuldade que é? Muitas vezes nós temos até que criar algumas alternativas. Eu me recordo que quando criança eu percebia muito meu pai comprando presentes para ter que dar na escola dominical para as pessoas virem à igreja. Eu me recordo de meu pai comprando aqueles discos de vinil e dizendo: olha, se você vir domingo aqui para a escola dominical, a gente vai sortear aqui um disco desse para você levar para casa. E muitas vezes, queridos, a gente tem que desenvolver
estratégias, temos que colocar até atrativos para que as pessoas venham à igreja, quando na verdade aprender a palavra de Deus tem que ser uma necessidade de cada um de nós. Porque, ora, se a fé nasce pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se eu quero ter uma fé abundante, crescente, progressiva, eu tenho que estar sempre meditando na palavra de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem tido tempo para ler a palavra de Deus? Porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Você tem reservado alguns minutos aí para ler a palavra de Deus? E o interessante, irmãos, é que muitas vezes nós ficamos arrumando desculpas. Ah, mas o dia é muito cheio. Mas quando vem a doença, a gente arruma tempo. Quando a situação se complica, a gente sempre arruma tempo. Quando a gente cai de cama, a gente sempre arruma tempo. Então, querido, querida, reserve aí na sua agenda um momento. 5, 10 minutos, abre a Bíblia. Escuta a voz de Deus falando ao teu coração. Eu já falei aqui que eu não perco tempo. Aqui no meu celular, por exemplo, eu tenho um aplicativo da Bíblia e eu tenho outro aplicativo aqui só de devocional. E há dias atrás eu estava num banco, eu já falei isso aqui, mas há pessoas que talvez não ouviram, eu quero repetir. E peguei uma fila, passei 2 horas na fila do banco. Atrás de mim, pessoas reclamando. Na frente, pessoas revoltadas. E eu disse, sabe de uma coisa? Se reclamar não vai adiantar, se me revoltar muito menos. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia. Abri meu aplicativo aqui do celular e na fila mesmo comecei a alimentar a minha alma da palavra de Deus. Foram 2 horas praticamente lendo a palavra. O coração tranquilo. A palavra de Deus entrando aqui na minha vida. Enquanto pessoas estavam indignadas, eu estava ali dizendo, Deus, obrigado pela tua palavra. Crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então nós precisamos a cada dia, se quisermos crescer e se quisermos que essa nossa fé amadureça, cresça, se desenvolva, nós temos que ler todos os dias a palavra de Deus. Bíblia não foi feita para enfeitar a estante. Bíblia não foi feita porque surgiu agora uma tradução nova e eu tenho que ter na minha casa, eu tenho que comprar, porque a capa é bonita, porque tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro, Bíblia do ministro. Não! Bíblia é para comprar e para ler, para meditar na palavra de Deus, para que a tua fé e a minha fé possa crescer. E em muitos casos, para que ela possa até nascer. Porque ter uma Bíblia não significa ter fé se não ler. Tem que ler. A Bíblia fala, a palavra aqui do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir, nasce, a gênese da fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem feito isso? As pessoas não fazem ideia dos benefícios da fé através da palavra de Deus, porque, repito, não é a fé humana. O ser humano, ele nasce com um tipo de fé que não é a fé da palavra de Deus. Você já ouviu algumas pessoas dizer, eu tenho fé, mas é uma fé que é construída diante das circunstâncias que a pessoa vive. Se vai tudo bem, ela diz, eu tenho fé. Se as coisas vão mal, ela diz, eu não tenho fé, não tenho esperança que vá dar certo. Mas a fé que nasce do ouvir a palavra de Deus é uma fé que não se espanta com aquilo que vê. Até porque a palavra do Senhor diz que o justo não vive do que vê. O justo vive pela fé. Quem vive pela fé, irmãos, é algo extraordinário. Você já percebe de cara quem vive pela fé de fato e quem vive movido pela fé humana. Quem vive de fato pela fé gerada na palavra de Deus, o comportamento dele é outro. Está desempregado, mas está dizendo, tem problema não. É Deus que está provando a minha fé. É como Jó. Quando se fala em sofrimento na Bíblia depois de Cristo, na minha concepção não tem outro homem
que passou por tantos sofrimentos em várias áreas da sua vida, a não ser Jó. Depois de Cristo, na minha concepção, é Jó. Porque Jó sofreu em vários âmbitos da sua vida. Jó sofreu no âmbito familiar, quando teve que enterrar 10 filhos. Jó sofreu no âmbito financeiro, foi dormir rico, se acordou pobre. Jó sofreu no âmbito das amizades. Jó disse que os amigos todos se afastaram dele. Jó sofreu no âmbito emocional. Se você for fazer uma lista de sofrimentos que Jó passou, mas a Bíblia fala que Jó também foi o homem que soube utilizar a fé. E eu digo a você com toda certeza e com toda convicção, aquela fé nunca foi uma fé humana. A fé humana você vê na figura da mulher de Jó, que quando estava tudo bem, estava tranquila, estava dando glória a Deus com Jó. Quando o parafuso apertou, ela foi a primeira a dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Que Deus é esse, Jó? Essa é a fé humana. É uma fé circunstancial. Quando tudo vai bem, eu tenho fé. Quando tudo vai mal, Deus é o culpado. Mas quem de fato tem fé... Aliás, existe um estudo feito por um geneticista americano, Dean Hammer, geneticista famoso nos Estados Unidos. Ele fez um estudo em 2004, depois da descoberta, segundo ele, dos genes da fé. Dean Hammer fez um estudo aprofundado. Isso foi em 2004. E no relatório final da sua pesquisa, do seu estudo, ele disse que descobriu os genes da fé, que depois a ciência ficou chamando de o gene de Deus. Ele até deu uma nomenclatura para esses genes que ele descobriu depois dessa pesquisa. Ele chamou de VMAT2, que é um agrupamento de genes que, segundo de Hammer, estimula as substâncias químicas que dão sentido às experiências vividas por quem vive pela fé. O doutor geneticista Jim Hammer diz que esses genes atuam na ação dos neurotransmissores, a dopamina, que é responsável pelo prazer e pelo bem-estar. Eu achei interessante esse estudo que ele fez, porque ele disse que quem vive pela fé, quem possui os genes da fé, ele disse que é totalmente programado geneticamente para ter experiências místicas. O Dr. Dean Hammer disse que quem vive pela fé é programado geneticamente. Ele disse que todo ser humano foi programado geneticamente para ter experiências com Deus, experiências místicas através da fé. Isso não é teologia, isso é ciência. O camarada é doutor em genética. E ele fez um estudo, se trancou num laboratório, fez uma pesquisa com outros especialistas e chegaram à conclusão de que o ser humano possui os genes da fé, o gene de Deus, e que todos nós fomos programados geneticamente para ter experiências místicas, experiências com Deus através da fé. E aí a pesquisa chegou à conclusão, isso foi catalogado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, de que a fé ela tem uma influência muito grande na saúde física, mental, biológica. Sabe o que é que a ciência chegou à conclusão? De que quem usa a sua fé em Deus pode diminuir riscos de diabetes, de doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal, AVC, acidente vascular cerebral. Isso foi até publicado em jornais de medicina, pelo mundo afora. O médico Dr. Marcelo Saad, ele disse que quem usa a fé tem equilíbrio neurofisiológico e até hormonal, porque a fé atua até no sistema imunológico. A ciência diz que a fé estimula até a produção de endorfina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar. Veja que coisa, a fé não atua só no âmbito espiritual, no âmbito místico, não. A ciência comprova que quem tem fé, ele consegue estimular a produção de endorfina,
hormônio responsável pelo bem-estar do ser humano. O sujeito, ele está em cima de uma cama, e eu tenho vários testemunhos assim, em cima de uma cama, com leucemia, com qualquer outro tipo de doença, um câncer terminal. O médico chega e diz: como é que pode, rapaz? O sujeito está em fase terminal, está tranquilo, está... Eu não sei se você conheceu pessoas assim, mas eu conheci pessoas assim. Eu conheci um amigo que morreu de câncer recentemente, que ele morreu sorrindo. Como é que pode uma coisa dessas? Sujeito com câncer morrer sorrindo? A fé, querido, a fé faz isso. Mas não é a fé humana, é a fé que vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala que o justo ele tem que viver pela fé. Ele não vive do que vê. Quem vive do que vê se estressa, se revolta, pensa que não tem saída, pensa que não tem solução. Quem vive pela fé é diferente. Ele vê cada situação que acontece com ele, que para os outros é uma tragédia, como uma oportunidade. É muito diferente de quem vive do que vê, de quem vive pela fé humana. Quem vive pela fé gerada na palavra de Deus, primeira coisa que acontece com ele, que as pessoas taxam como ruim, ele diz: opa, Deus está provando a minha fé. Ah, irmãos, como é maravilhoso conversar com pessoas que vivem pela fé. Porque ele perde o emprego, aí você vai lá muitas vezes, dá um tapinha nas costas dele, dá uma palavra de conforto: é, meu irmão, se preocupe não, é assim mesmo, Deus vai abrir a porta. Ele diz: quem está preocupado, meu irmão? Tô tranquilo, Deus vai abrir a porta, eu sei que Deus está provando a minha fé, eu sei que algo de bom, maior, vem por aí. Quem vive pela fé é assim. É por isso que a palavra nesta semana vai nos estimular a cada dia a crescer na fé num mundo saturado pelo pecado. E essa palavra veio a calhar num momento tão importante, onde a palavra do Senhor diz que a coisa está tão séria que... será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Porque a coisa está tão séria. E é por isso que a cada dia nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus amparo. Um porto seguro para que a nossa fé venha a crescer a cada dia. Ah, meu querido, levanta a tua cabeça. Você não vive do que vê, minha querida. Você vive pela fé. Coisa bonita é quando a gente vê Paulo falando muito bem da fé que ele encontrou na igreja de Tessalônica. Quando você abre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, lá pelo versículo 3, você vê Paulo dizendo: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo olha para essa igreja e diz: é uma igreja que está com a fé crescente a cada dia. A palavra do Senhor coloca a fé como escudo. Quando você abre Efésios capítulo 6, você vê a palavra do Senhor dizendo que aquilo que nos defende dos dardos inflamados do inimigo é o escudo da fé. Na armadura de Deus, a fé, ela tem uma importância muito grande. Mas muita gente por aí não tem mais um escudo da fé. Mas é preciso que a gente a cada dia esteja diante da palavra do Senhor, aprendendo, crescendo na graça, no conhecimento. Porque eu e você não vive daquilo que vê, a gente vive pela fé. É guardando a palavra, é obedecendo a palavra, para que essa fé possa dar resultados. A palavra do Senhor diz que nós devemos guardar a palavra. E quando a Bíblia fala de guardar a palavra, tem tudo a ver com o nosso crescimento na fé, porque guardar, no original da palavra, é armazenar para distribuir no tempo e em fora de tempo. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Então a gente tem que guardar, a gente tem que colocar em prática, a gente tem que obedecer. O segredo do crente, querido, é ler a palavra para que ele possa crescer na fé. Eu estou terminando de ler um livro que fala mais palavra e menos emocionalismo. Um livro maravilhoso, recomendo a você comprar. É do pastor Osiel Gomes, comentarista das lições passadas que nós acabamos de estudar. Um livro fantástico. Mais palavra, menos emocionalismo. Um livro que diz que nós temos que a cada dia meditar na palavra, dormir pensando na palavra, acordar lendo a palavra. É isso que eu tenho pedido a Deus a cada dia, porque os dias são maus, difíceis. O tema desta semana vai falar de algo que para muita gente por aí já não faz mais sentido. O que a gente vê, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos é a fé em declínio pelo mundo saturado pelos pecados. Mas o tema desta semana nos manda fazer o contrário, crescer na fé em um mundo saturado pelos pecados. Você vê, por exemplo, o que eu falei aqui, torno a repetir, nós demos uma notícia hoje aqui no jornal, o número de desigrejados que vem crescendo, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo. Pessoas que estão perdendo a grande oportunidade de estar em comunhão com Deus na igreja. A fé está diminuindo, está se esvaindo, porque o pecado está crescendo. E se você não tiver com essa fé alicerçada, firmada em Deus, você começa a abandonar tudo, você começa a jogar as armas, você começa a colocar a culpa na sociedade corrompida, na proliferação do pecado. E hoje o que a gente vê, queridos, é a multiplicação da iniquidade, fazendo a fé de muitos esfriar, como Jesus disse lá em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que tomar uma atitude. Que atitude é essa? Perseverar até o fim. Mas só persevera até o fim quem tem fé. Só pode ir até o fim quem tem fé. Então é preciso que a cada dia eu e você possamos dizer: Senhor, eu preciso crescer na fé. E principalmente nesse mundo que estamos vivendo. Ontem eu estava dizendo na escola dominical que estamos passando por momentos tão difíceis, tão difíceis. Eu tenho dito sempre, inclusive eu falei isso no nosso estudo que a gente deu para a mocidade no sábado passado, que eu nunca vi uma geração tão difícil como essa. Onde quando a gente pensa que já viu de tudo, tem sempre algo mais estarrecedor diante da gente para que a gente veja, para que a gente assista. Quando a gente pensa que já viu de tudo ruim, aparece algo pior. E se a gente não estiver firmado na fé, se a gente não estiver dizendo como, se a gente não falar sempre como os discípulos um dia falaram: Mestre, aumenta-nos a fé, a coisa vai ficar difícil a cada dia. É escândalos, é tanta coisa que acontece que a gente diz: Senhor, onde é que isso vai parar? Mas eu espero que nessa manhã você tenha tempo para dizer: Deus, eu vou ler a Tua palavra, vou meditar na Tua palavra, eu quero que a minha fé cresça a cada dia. Eu preciso perseverar e ir até o fim, porque a Bíblia fala que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas a fé vai ser o combustível que vai levar você até o fim. Você não vive do que vê, você vive pela fé. Então vai olhando para Jesus. Você não está na igreja para olhar para fulano, olhar para Beltrano, não. Você olha para a palavra, medita na palavra, se alimenta da palavra. Levanta a tua cabeça.
Você não está vivendo do que vê. Não, você vive pela fé. O moço de Eliseu disse: meu senhor, a coisa está feia. O exército sírio cercou a cidade de Dotã. Olha para ali o exército sírio, Senhor. Olha ali, a coisa não está fácil. A Bíblia fala que Eliseu disse: Senhor, abre aí uns minutinhos os olhos do meu moço para que ele veja quem é que está por trás do exército sírio. Quem vive pela fé não está preocupado com os inimigos. Quem vive pela fé não está preocupado com as circunstâncias. Quem vive pela fé, ele sabe que Deus está no controle de tudo. Ele não se assusta, ele não fica impressionado. Sadraque, Mesaque, Abdenego disse a Nabucodonosor: a gente não vai se curvar diante da sua estátua. Ah, não? Então vou mandar aquecer a fornalha mais 7 vezes. Pode aquecer, tem problema não. Se Deus quiser nos livrar da tua fornalha, ele nos livra. Também se não quiser, não tem problema. Sabe o que é isso? Convicção de quem vive pela fé. A fornalha pode estar aquecida 21 vezes, quanto mais 7. Você entra dentro dela e vai ver Deus passeando com você dentro da fornalha. Não tem problema não. Isso é convicção de quem vive pela fé. Coisa tá feia, mas ele tá vivendo pela fé. Irmãos, coisa linda é ver crente vivendo pela fé. Não sei se você já viu, mas eu já vi. Crente que só tem um sapato para andar. Se soltar o sapato, vai sozinho para a igreja. Mas você encontra ele: como é que tá, meu irmão? Ah, meu irmão, glória a Deus, tá tudo bem. Você olha de Jesus, só a fé para fazer isso. Já conversou com um crente assim? Já passou por isso? Todo dia, meu irmão, é cuscuz com ovo, ovo com cuscuz. Quando é isso, é pão com ovo. Quando não tem o ovo, é pão com manteiga. Mas você chega para ele: como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem, querido? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, meu irmão? Ele tá feliz, meu irmão, tá feliz. Isso é viver pela fé. Não é arrumar subterfúgios para dizer: olha, eu tô assim por causa disso, por causa daquilo, como a gente vê por aí. De vez em quando eu ainda me encontro com pessoas assim. A gente encontra ele na rua, faz aquela festa. E aí, meu irmão, a paz do Senhor, como é que tá, meu irmão? Ele diz: irmão, tem que dizer que tá bem, né? Tem que dizer que tá bem. Tem que dizer que tá bem o quê, meu irmão? Tá tudo bem, porque você vive pela fé. O Deus que você serve, pelo poder da sua palavra, faz água virar vinho. Pelo poder da sua palavra, Deus abre porta onde não tem. Você não está servindo a Deus de pau, de pedra, de bronze, de ferro, que tem boca e não fala, olhos, mas não vê, não. Você serve a um Deus vivo, que é poderoso, que tudo está aqui na palma das suas mãos, que Ele faz da forma que quer, do jeito que Ele quer. Você vive pela fé. Quem vive pela fé é assim. Para ele não tem tempo ruim. Ló disse: e aí, meu tio? Para onde é que o senhor vai? Abraão disse: não tem problema, meu filho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quem vive pela fé é assim. Ló olhou e disse: opa, rapaz, eu vou para as Campinas do Jordão. Olha que lugar bonito. Vamos todo mundo para lá. Titio que se arrebenta pro lado seco. Ló estava muito enganado. Quem vive pela fé, querido, tanto faz ir para as Campinas do Jordão quanto ir para o deserto. Porque ele sabe que se ele for para o deserto vivendo pela fé, no deserto não vai faltar água, no deserto não vai faltar pão. Isso é quem vive pela fé. É por isso que Abraão disse: escolha, meu filho. Escolha. É muito diferente, né, de quem vive pela fé. Para onde é que você vai? Se você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Olha a diferença de quem vive pela fé. Ô Abraão, sai do meio da tua parentela. Vamos embora. Ô Abraão, onde é que a gente vai? Talvez Sara tenha perguntado, né? Onde é que a gente vai? Eu não sei não. Mas como é que tu sai daqui, Abraão, sem ter um destino? Deus não te falou não. Disse que a gente saísse daqui e fosse para uma terra. Que terra é essa? Eu não sei não. Mas Abraão, como é que a gente vai sair daqui, Abraão? Tá tudo dando certo. Abraão disse: Deus mandou sair. O escritor aos Hebreus diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é viver pela fé. Vai para onde? Sei não. Quem foi que mandou? Foi Deus. Então vamos embora.
Isso é viver pela fé, meu irmão. É ficar tranquilo. É saber que a tempestade se levanta, mas quem está no controle de tudo é Deus. É saber que problema todo mundo tem. Mas você não é todo mundo. Você serve a um Deus que toma conta da sua vida, de você. Não vai faltar nada. Mas, irmão Ibe, eu estou desempregado, a situação está difícil, mas você tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Eu nunca vi na história, a não ser na palavra de Deus, passarinho trazer carne para ninguém. Você já viu? Eu só vi na Bíblia. Você já viu isso? Camarada se acordar de manhã e ter café da manhã trazido pro passarinho. Você já viu isso? Está na palavra. É Deus que faz isso, não falta nada. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar nada. Agora isso só crê quem vive pela fé. Viva pela fé, meu querido. Viva pela fé, minha querida. Você não vive do que vê, você vive pela fé.